Nós temos áreas que são consideradas endêmicas, onde a prevalência e a incidência da doença é maior, como, por exemplo, o interior do estado de São Paulo, mas a gente não pode fechar os olhos para o fato que é uma doença distribuída em todo o território nacional hoje. Ela é transmitida pelo mosquito palha? Isso, a principal forma de transmissão da leishmaniose é através da picada do mosquito. Então a gente tem que imaginar, por exemplo, se nós tivermos um cão infectado, que é o principal reservatório da doença, o mosquito pica esse cão infectado e posteriormente, ao picar outro cão ou ser humano, ele transmite o protozoário causador da leishmaniose. Exatamente. E de que forma a gente pode prevenir, né, tanto em relação aos animais domésticos, aos seres humanos, de que forma se previne a leishmaniose? Excelente pergunta, Carla. Quando a gente pensa em transmissão da leishmaniose, nós temos que ter dois pilares principalmente de foco. O primeiro é pensar em como ela é transmitida, que é através da picada de um mosquito. Então a gente tem que direcionar nossos esforços para controle do vetor. E quando a gente fala de controle do vetor, algumas medidas podem ser adotadas, como por exemplo, produtos inseticidas no ambiente. Ele é um mosquito que ele tem atividade crepuscular, então ao final da tarde, noturna principalmente. Então é fundamental que a gente evite passear com os cães nessas horas. Telas em janelas e portas são de fundamental importância para a transmissão. E também o saneamento básico. Por quê? Porque esse é um mosquito que ele gosta de matéria orgânica. Então a gente tem que evitar restos de comida, folhas que caem das árvores no quintal, manter sempre limpo o ambiente onde o animal está, para a gente fazer controle do vetor. E quando a gente pensa no cão, a principal medida preventiva para o cachorro é o encoleiramento. São coleiras que protegem o animal da picada do mosquito. Então elas têm ação tanto repelente quanto ao mosquito, quanto inseticida. Elas matam o mosquito. Então a principal medida em relação aos cães é o uso dessas coleiras com ação repelente e inseticida, manter esses animais com a vacinação em dia. Há no mercado hoje vacinas para leishmaniose e principalmente a qualquer sinal de distúrbio no seu cão, qualquer sintomatologia que você perceba que o animal não está bem, leve-o ao veterinário, porque o diagnóstico precoce da doença é fundamental para que se adote medidas de tratamento e preventivas. Se o cão já estiver doente, quais são esses principais sintomas que a gente pode perceber que pode ser, né, que pode estar contaminado com a leishmaniose? A leishmaniose ela é uma doença que ela pode provocar uma diversidade de sintomas. Então, por exemplo, vômito, diarreia, emagrecimento, apatia. Ela dá muito comum esses animais terem problemas na pele. E uma das coisas que mais chamam a atenção é o crescimento excessivo das unhas do animal, falhas na pelagem, principalmente na área da face, então do focinho, dos olhos, lesões nas pontas das orelhas. Todos esses sintomas, se o tutor perceber em seu animal, leve-o ao veterinário, porque ele é o profissional capaz de fazer o diagnóstico correto da doença. Em relação aos humanos, há uma diferença de sintomas? Você falou sobre vômito, diarreia. Como é que é a doença no ser humano? No ser humano, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que assim, o animal, o cachorro, ele não transmite a doença direto para o ser humano. Precisa ter o vetor, a picada do mosquito, tá? Então, nós não precisamos ter medo do cachorro. Nós temos que focar nossa atenção no mosquito. No ser humano pode ter sintomas também, os sintomas são bastante semelhantes, mas a gente no ser humano pode ter acometimento, por exemplo, do fígado, do rim, é muito comum também. Ela é uma doença, ela é grave na questão tanto dos animais como do ser humano? Nós estamos falando, Carla, da segunda doença parasitária que mais mata no mundo. Então, assim, é uma doença grave, sim, tanto em seres humanos quanto nos animais, pode deixar sequelas e pode levar ao óbito, tanto o animal, tanto o cão, quanto o ser humano. É uma doença grave, sim, e a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Importante, então, que as pessoas estejam atentas. Você falou dessa coleira, né, que os cães devem utilizar. A gente encontra facilmente nos pet shops, nas agropecuárias. Como é que a gente pede essa coleira, Márcio?
O encoleiramento dos animais hoje é a principal medida preventiva contra a leishmaniose, porque ela realmente vai evitar que o mosquito pique esse animal e, consequentemente, pique outros animais ou até mesmo seres humanos. E os tutores podem encontrar as coleiras preventivas contra a leishmaniose nas clínicas veterinárias que vendem produto, nos pet shops que vendem produto. Ela é comercializada em todo o território nacional. E é fundamental nós falarmos do encoleiramento dos animais, que é a principal medida preventiva, porque hoje a gente tem uma relação muito próxima do cão e do ser humano, né? E assim, quando a gente fala em encoleiramento dos animais, nós estamos falando de prevenir uma doença que pode acometer tanto um quanto o outro, e hoje a preocupação com a saúde dos pets, nós estamos também falando em proteger a nossa família. Então é fundamental essa medida preventiva. Ela não tem cura, não é, Márcio? O que se faz é um tratamento para amenizar esses sintomas? Exatamente, Carla. A leishmaniose, infelizmente, ela tem tratamento, há medicamento específico para a leishmaniose, só que ela não promove a cura parasitológica que a gente fala. O que eu quero dizer? Ela melhora os sintomas clínicos da doença, só que ela não retira o parasita, o protozoário, do corpo do cão. Ou seja, mesmo que ele melhore do sintoma clínico, ele continua sendo um reservatório capaz de transmitir através do vetor para outros cães e para os seres humanos. Então a gente tem que ter consciência de que mesmo esses animais sendo tratados e melhorando do ponto de vista clínico, a gente precisa encoleirá-los no sentido de prevenir ainda a transmissão para outros animais e para os seres humanos. Para os humanos, há cura ou também não? Seres humanos, há tratamento. Eu de verdade, eu não me recordo, aí eu não vou ser leviano e passar uma informação que eu não tenho, se há cura realmente da doença, se os seres humanos ficam curados da doença. Mas há tratamento, sim, e o tratamento efetivo no ser humano. Muito bem, nós estamos conversando com o médico veterinário Márcio Barbosa, fazendo um alerta. Esse mês de agosto é o mês de prevenção à leishmaniose, uma doença que afeta tanto os cães como também os humanos. Márcio, o que se comenta muito é que o tratamento contra a leishmaniose, ele é muito caro, não é? Essa informação, ela procede? Como é que é essa questão? Houve um barateamento dos medicamentos ao longo dos anos ou continua sendo muito difícil bancar esse tratamento? Ótima questão levantada, Carla. O tratamento para leishmaniose é um tratamento dispendioso. Realmente você tem razão, é um tratamento caro. Por isso que a gente fala que prevenir sempre é o melhor remédio, né? Não tem como comparar o custo da prevenção com o custo do tratamento. E além do que, como eu falei anteriormente, o tratamento infelizmente não promove a cura do parasita. Então, por mais que a gente melhore os sintomas no animal, esse animal continua sendo um potencial reservatório do parasita e a gente pode ter transmissão através do vetor para outros animais. Mas, por isso que a gente foca sempre que leishmaniose é uma doença para ser prevenida, né? Tem tratamento? Sim, há, mas o custo é muito caro para o tutor. Muito bem, então as medidas são encoleirar os animais, os cães, os animais domésticos e também, logicamente, você falou no começo aqui da nossa conversa, tomar as medidas para evitar o acúmulo de material orgânico, né? Folhas, alimentos, evitar também essas áreas que tenham esse material. Isso, exatamente. Nos cães a gente pode fazer o encoleiramento, que é a principal medida preventiva, vaciná-los, evitar que a gente passeie com ele no final da tarde e à noite, que é o principal período de atividade do mosquito, e medidas de saneamento básico, visto que é um mosquito que gosta muito de matéria orgânica para se reproduzir, ambientes quentes, úmidos. Então, essas medidas de cuidado com o ambiente são fundamentais no controle do vetor. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.